A partir de agora, o programa está na pauta especial de hoje. Valeu pela companhia e pela audiência. Programa ao vivo aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, RS Garante. Vem junto. Olha, chegou o dia do Clube da Luluzinha e eu esperei esse assunto aqui a semana inteirinha para conversar com a Cris. Oi, Cris, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Maravilhoso estar contigo também. A Cris Pereira, Cristine Pereira, ela é Young Lover, né, da Young Modeladores. E nas quintas-feiras, normalmente está ela e a Estelinha. Mas a Estelinha, a gente deu folga para ela, né? Sim. A gente deu folga na Semana da Mulher. Vai viajar, Estela. Vai descansar, vai desopilar. É. Vai descansar um pouquinho. Semana que vem ela tá de volta. E, obviamente, o assunto não podia ser diferente, né? Na semana que a gente tá aí... É o mês da mulher, né? Mas o Dia Internacional da Mulher é sábado agora, dia 8, então é uma semana assim especial. E claro, né, Cris, a gente vai falar sobre as alegrias, mas também as agruras de ser mulher. Não tem uma coisa só, não tem só o lado bom, só o lado ruim, como tudo na vida. Mas tem algumas coisas que são peculiares dos dois lados, positivo e negativo. E tem também, quem sabe, hoje um tutorial para os homens que nos acompanham. Eu sei que muitos homens, neste período de mar, não sabem o que fazem. Não sabe o que faz. Não sei. Eu não sei se eu falo, não sei se eu cumprimento, se eu não cumprimento. Não sei mais como agir, não sei mais. Então, a gente aqui, no lugar de fala que é nosso, a gente, quem sabe, que possa ajudar também os homens a se portarem conosco, claro, nesse período, né? Dizendo a eles o que a gente gostaria, o que a gente gosta, o que nos faz sentir honradas, homenageadas, né? Destacadas, valorizadas. Vamos ajudar, né? Claro, por que eu acho não? Justo, é. Muito justo. Tu sabe, Beverly, que lá em casa eu sempre dou o norte. É por aqui, é por ali, né? É isso. E isso vale para tudo. Uma coisa que eu acho bacana também, não é só para isso, né, Cris? Eu acho que isso porque nós estamos vivendo uma época que a gente pisa em ovos, né? Entre o que é politicamente correto nas relações, entre o que já foi, o que já é aprendizado. As pessoas ficam meio sem saber, né? Então, por exemplo, eu acho bacana a gente dizer, o que eu gosto de ganhar de presente, diga no dia a dia para as pessoas, porque no caso de elas quererem te dar um presente no teu aniversário, no amigo secreto, numa data especial, elas sabem o que você gosta e fica melhor. Eu acho que já temos essa maturidade. E assim outras questões todas, né? É claro, é importante essa conversa, até porque, Beverly, se tem algo que eu aprendi, assim, dentro de um relacionamento, é que o óbvio precisa ser dito. E a gente vive também agora em tempos de tanta ocupação, que a mente está tão sobrecarregada, que claro que ninguém é obrigado a lembrar de tudo, né? E às vezes a gente está vivendo outras coisas, um outro momento, e que passa despercebido mesmo. Então a gente precisa preparar o ambiente que a gente quer estar, preparar o ambiente que eu quero viver. Eu acho que não há mal nenhum nisso, sabe, Beverly? E por vezes a gente olha... eu tô esperando alguma coisa quietinha aqui, torcendo talvez para que esqueça para eu lascar o pau. Né? E aí a gente cria até uma discussão, de repente, alguma situação que não é legal, né? Mas eu vejo já vejo isso acontecendo mais, o diálogo ele tá mais presente, né? Nessa era, vamos dizer assim, entre homem e mulher, né? Sim. A gente vem aí, claro, de momentos, de épocas difíceis. Então, é importante a gente estabelecer isso. E, claro, não é só sobre presentes, né, Beverly? Muito pelo contrário. Inclusive, de minha parte, eu vou dando uma dica aí para os homens. Me parece que o Dia da Mulher, o mês da mulher, a Semana da Mulher, eu, Beverly, não acho legal quando se dá presente. Porque eu acho que se confunde um pouco o objetivo da data, sabe? Tu presentear uma mulher no Dia da Mulher,
desconhecer um pouco do porquê que se faz o Dia da Mulher, sabe? Claro. Mas assim, claro que sou eu. Tem gente que qualquer oportunidade para ganhar um presente curte. É isso aí. Tudo bem também, aí. né? Tudo bem também. E tu? Então, Beverly, eu, assim, conheço da história, né? E a gente sabe que foi a duras penas e uma situação extremamente complicada, né? Do porquê que esse dia existe. E fora a parte que ninguém conta, né? Então, a gente sabe que é uma história dolorida, que é um momento, de certa forma, que é triste de ser lembrado. Né? Que pena que a gente precisa ter um dia. Mas tudo bem, eu acho que se a gente tem um dia para ser lembrado, reconhecido, eu confesso que eu gosto de ganhar pelo menos uma flor, Beverly. Né? Eu sei que é mais sobre uma simbologia, sei lá, um carinho, né? Porque a mulher, ela precisa ser valorizada todos os dias. Sim. Todos os dias é o nosso dia, assim. Não, essa coisa do gesto, né? A flor, pra mim, ela não entra muito assim no critério, vou ganhar um presente, né? A flor é realmente um símbolo, né? Símbolo. Uma flor, um bombom. Porque lembra, por exemplo... Agradinho. O bombom é o quê? É a doçura, né? Lembra a doçura da vida. Que o feminino tá muito atrelado a essa coisa da doçura, da delicadeza. A flor também, da delicadeza, do perfume, da beleza natural, né? Então, acho que a simbologia, quando ela tem essa intenção, né? Sim, mas muitas pessoas confundem achando que é uma data como se fosse um aniversário pra gente celebrar. A gente não celebra, a gente honra, né? Diferente. Aí, então, diferente, é preciso também saber um pouquinho o porquê se faz as coisas, por que as datas acontecem, pra gente poder também agir com um pouquinho mais de segurança. Eu entendo a questão de confusão contemporânea, para quase tudo, né? Para quase tudo a gente tem confusão. Mas também tem ali, né, no universo do feminino, no universo da mulher, tem coisas que são típicas da mulher. A mulher menstrua, a mulher pare filho, a mulher amamenta. São coisas que só uma mulher, né, biológica pode fazer. Exato. Né? E quando é uma questão que a biologia é um pouquinho diferente, mas existe uma identidade ali, tem coisas que também são típicas daquela identidade feminina, né? Que é justamente isso, é a questão de um instinto forte de proteção, né? A mulher, ela tem um instinto muito forte, natural, de proteção, de querer cuidar dos outros. Só que, às vezes, a gente é usurpada nesse sentido, né? Já porque gosta de cuidar, cuida sem limites. Não, também não, né? Eu acho que eu gosto muito de assistir, assim, séries de época, sabe, Beverly? E assisto muitas séries. E eu estou assistindo uma agora que é incrível, é super comprida, mas ela é tão envolvente. E ela passa por diferentes épocas. E como é chocante, né? A gente vê como a mulher era tratada, né? Em alguns séculos atrás. E choca mesmo, eu digo, meu Deus do céu. E olha que loucura. E esse comportamento a gente ainda carrega, as gerações carregam, porque a gente não se cura simplesmente de uma geração para outra, né, Beverly? Vai muito tempo. E aí tu começa a entender, poxa, esse comportamento, mas também olha o que as que nos antecederam tiveram que passar para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E por isso, Beverly, com certeza eu concordo contigo que é o momento de honrar, sim, as mulheres que lutaram bravamente para que a gente estivesse aqui, para que você pudesse estar aí como comunicadora, para que a gente conseguisse ocupar cadeiras e lugares os quais a gente ocupa hoje e até protagonizar a própria história, porque por longos períodos, né, o homem ele já nasceu estrela, né? O homem sempre foi a força, a bravura, né, a parte que provém mais dominadora, né? E a mulher, ela era só a que procriava, né? Só gerava filhos. E esses filhos tinham um objetivo, que era trabalhar. E também gerar outros filhos, né? Então, era procriar literalmente para que houvessem mais pessoas no mundo para trabalhar. Né? Então, a gente vai entendendo a história e vai entendendo alguns comportamentos e do porquê que a mulher tem esse instinto tão protetor. Né? Então, isso está intrínseco na nossa alma. A gente carrega isso. Porque se não fossem as mulheres proteger os seus, né? E por vezes, talvez não, sofrerem caladas, né? Talvez a humanidade já estaria, sei lá eu, de que jeito que estaria a humanidade. Sim.
É engraçado isso, né? São coisas típicas do feminino que, num determinado momento, deixaram de ser um privilégio das mulheres e passaram a ser das pessoas de uma forma geral. Hoje a gente vê muitos homens também com um comportamento quase que feminilizado, não no sentido sexual da palavra, mas no sentido, assim, de menos capacidade de embate, menos capacidade de resiliência, né? No sentido de que aquilo que a gente imagina do masculino, né? Tem que ir para uma briga, era o homem que tinha que ir, a mulher ficava mais na retaguarda. E hoje a gente vê que os papéis um pouco se misturaram, masculino e feminino estão misturados. E quando a gente fala, né, de ser mulher, a gente está falando dessas questões que são típicas do feminino, né? Que também me parece que é bacana a gente resgatar, nós mulheres, né? Resgatar, retomar, rever na nossa própria vida, né, atual. Então, aí passam algumas alegrias do feminino, né? Eu posso dizer, sem medo de errar, Cris, que uma das alegrias do feminino, para mim, né, certamente é a maternidade. Claro. Eu não também. Não sei para você. Eu também. Beverly, eu tenho certeza que, para mim, por mais que seja algo difícil, porque não é fácil, só quem passa sabe. Mas se hoje eu tivesse a escolher quem que quer engravidar, tu quer que o pai engravide ou a mãe? Diz, eu acho que eu quero engravidar. Né? Não existe essa possibilidade, mas eu acho que você gerar um ser, você alimentar esse serzinho depois, eu acho que é tão mágico esse momento, né, Beverly? A maternidade é incrível e com certeza a mulher a vive diferente do homem. Certamente, não tem nem o que dizer, né? Isso não, acho que mesmo os homens mais radicais, que enfim, odeiam esse papo, né? Esse papinho de feminino, coisa e tal, vão reconhecer que a maternidade é uma coisa sagrada, né? Sagrada. Sagrada, né? É sagrado. É um momento único, é um momento abençoado. E realmente a mãe, ela ganha uma força extra. Eu costumava dizer para a Estela assim, eu não sei de onde vem, mas a gente sabe de onde vem, né? É uma força, é uma luz, é um brilho extra. E você é carregado dessa energia para que você possa dar conta. Porque realmente, se você for colocar na ponta do lápis e analisar os fatos do que a gente passa para gerar uma criança, certamente nós optaríamos em não ter, em não passar por isso. Agora ainda a gente tem tecnologia, né, Beverly? E antigamente que não tinha, que as mulheres sofriam tanto para dar luz, né? Então, hoje tudo tão fácil, tão acessível, né? Então, com certeza é um presente, é uma dádiva. Nossa, eu também acho. Essa questão da maternidade, para mim, é uma das alegrias. Eu penso assim que uma das alegrias, né? Eu acho que tem outras alegrias também, né? Eu acho que ser filho e ser filha é totalmente diferente. Mas é a minha percepção sobre o vivido, né? Acho que é diferente. A gente percebe que de uma forma geral, ter filhas, né? Acho que tu não vive essa experiência, mas tu é filha. Então, eu sou filha, tu podes comparar, né? Claro. Do que é ser mãe de meninos, por exemplo. Também tem sua alegria, obviamente, sim, né? Sim. Mas ter filhas é bacana. Ter irmãs. Gente, ter irmãs é um negócio maravilhoso. É uma relação diferente. Diferente. E aí vem aquele ponto que a gente se protege, a gente se cuida. Tem com quem falar. A gente conversa. Eu não vejo, por exemplo, o meu esposo que é filho, eu não vejo esse movimento entre ele e a mãe, que agora ele não tem mais o pai, e nem entre ele e o irmão. Então, é diferente, né? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. É diferente. E com relação, claro, nem todas as famílias conseguem se relacionar bem, né, Beverly? A gente tem algumas questões. Mas do que eu vejo das famílias de mulheres que eu convivo, é uma relação de unidade. Sim. É uma unidade, assim. É um elo, é um laço. E a gente aprende a se proteger. E é um amor também, assim... Né? Diferente. A gente não pode também generalizar. Certamente que vai ter mulheres que têm um comportamento diferente do que a gente está falando, seja na maternidade, seja na irmandade. Certamente vai ter, mas elas são raríssimas, né? São raras. O geral é isso, né? O comum é se relacionar bem,
e tá junto. E ser forte, uma união mais fortalecida, né? É. Essas são algumas alegrias. Quem tá junto aqui com a gente, quiser também compartilhar as alegrias, né, de ser mulher e também as agruras, as dificuldades, as nossas mazelas, por favor, um dia para falar sobre isso. Os homens que quiserem também ressaltar alguma característica do feminino que eles gostam, que eles acham interessante, e também se tiver alguma coisa que, isso é típico do feminino e eu não curto, também pode. Eu acho que é um dia pra gente aprender a dialogar, Sim. aprender a andar junto. Não é sobre um ser melhor do que o outro, mas é pra gente respeitar as singularidades de cada um, né? Há singularidades no masculino. Claro. Há singularidades no feminino. Claro que sim, né? Claro que sim. E que a gente possa conversar sobre eles, né? Tem uma pecha atribuída a nós mulheres que é de falar muito. Né? A mulher fala muito, fala demais, só fala. O termo DR foi colocado para nós, né, mulheres, porque discute a relação. Mas que bom, né, Cris? Já pensou se a gente simplesmente passasse batido? Nossa, seria uma relação fria, se tratando de relações, porque o homem não fala muito. Aí se a gente não indaga... Né? Tudo bem que possa ser talvez em alguns momentos exagerado. Acho que tudo na vida pode ser assim, pode ser assado. Claro. Mas na condição de poder existir, eu acho fabuloso que a mulher fale, ela expressa os pensamentos. A facilidade, né? de se comunicar, né? E de se expressar. Não é só falar, mas é de expressar sentimentos. Claro, nem todo mundo tem, às vezes, a habilidade de expressar. Às vezes, tem gente que expressa de formas diferentes, precisa de um tempo. Mas, com certeza, é uma habilidade. Sim, eu também acho. Acho que uma das questões aí do feminino é o falar de si mesma, falar daquilo que sente, daquilo que percebe no mundo, né? E eu acho um equívoco, sinceramente, que se diga que a mulher fala demais. Me parece que isso foi um erro que a gente foi aceitando, sabe, Cris? De dizer assim, a mulher fala demais, porque na relação entre o masculino e o feminino, que o feminino fala e o feminino não fala, obviamente, uma palavra em relação a nenhuma é muito, né? É muito, com muito. Certeza. Uma palavra em relação a nada passa a ser muito. Então, a gente começou a aceitar que mulher fala... E aí, nessa proporção, perdemos o lugar de fala. Já notou? Sim. Como é difícil se fazer ouvida. É difícil É mesmo. algo impressionante, né, Cris? É difícil. Eu não entendo por que, assim, Beverly... Apesar de saber alguns pontos, né? Mas por que ainda, em alguns ambientes, é tão difícil que uma mulher possa ter um espaço de fala? E às vezes até tem, mas esse espaço, ele é irrelevante, né? Eu faço parte de alguns grupos e tem alguns grupos que eles são com mais homens, outros com mais mulheres. E a gente percebe, assim, a diferença, né, do quão importa ou não essa fala, sabe? E eu realmente, assim, sabe, é algo que a gente precisa conquistar. Eu acho que por mais que a gente ocupe cadeiras, agora como que a gente consegue mudar o jogo, né? E fazer com que a opinião seja relevante, com que as coisas sejam pautadas, né? Eu acho que sim, tem essa coisa que, é só a falação, né? Essa falácia. Mas não, né? A gente fala com objetivos. Eu tenho participado nos lugares em que eu frequento mais, Cris, que são esses ambientes, um ambiente da comunicação, ou um ambiente, por exemplo, da própria organização da igreja de uma forma geral, que tem também os seus empreendimentos como igreja, esses lugares que tem no comando pessoas que viajam mais, pessoas que têm uma relação social comunitária, a gente consegue perceber que preservam mais a qualidade da mulher de falar. Eles preservam, é um valor, né? Deixar o outro falar, mesmo que já está passando o limite no entendimento, se preserva. Mas, recentemente, eu tenho me relacionado também com um universo um pouco mais do setor corporativo empresarial, que é mais número, mais negócio, mais objetivo. Neste lugar, Cris, mulher não fala. Mesmo quando tenham coisas a serem ditas. Sim. É algo, para mim, assim, muito impressionante, Choca, sabe? né? Tem que ter uma permissão para falar, sabe? Então, começamos a entender por que muitas vezes a gente encontra mulheres que são ou fechadas, retraídas, né? Ou mulheres nesses lugares, ou mulheres que assumem uma postura masculina, claro. Até na vestimenta, claro, etc. Para poder... conseguir. Isso. Para conseguir
serem vistas, ouvidas, respeitadas. Um Eu concordo, Beverly, concordo. E por mais que ainda já temos a igualdade, ela já existe, mas ainda existe essa desigualdade. E a gente precisa, né, batalhar por isso. Por isso que a nossa missão ainda não acabou. A minha sogra tem um ditado: o dia que as mulheres estiverem governando de forma geral, não só uma mulher num grupo de tantos homens, né? Mas que elas estivessem com o poder de forma geral, não existiria mais fome. Até porque a mulher, ela tem essa... Não é que ela tem naturalmente. Justamente pelo lugar em que ela ficou na sociedade, ela foi adquirindo, né? É uma coisa que meio que naturalizou no feminino, que é a organização doméstica, né? É que tem muita briga de ego em alguns ambientes, né, Beverly? E é de quem realmente tem uma fala mais importante, ou ou qual é o lugar que essa pessoa ocupa. E aí, de homem para homem já é difícil, mas me parece que existe um respeito. Agora, de homem para mulher, aí eu acho que o bicho pega. Pega mesmo. Né? São 11h27. Deixa eu registrar alguns recadinhos de ouvintes. Hoje, um pouco mais cedo, Cris, a gente teve uma entrevista com a Bianca Sganderla, que é jornalista, e ela é diretora e roteirista de um documentário que vai ser lançado agora na fase 2, né? Teve um primeiro documentário, agora é o segundo documentário, que busca coletivos culturais de Caxias do Sul e vai lá e pensa o que são, o que fazem, quem são os protagonistas, como surgiram. É interessante, né? Já teve um primeiro e agora tem o segundo, vai ser lançado dia 12 de março numa primeira exibição, depois em abril uma segunda exibição no Ordovaz de forma gratuita, já fica o convite para as pessoas. E diante daquela entrevista, eu não tinha lido na ocasião, eu recebi um recado da jornalista também, Vera Mari Damian, que diz o seguinte: olha, parabéns pelo documentário. É fundamental registrar os movimentos culturais de Caxias do Sul, especialmente agora, com a atual efervescência de produções locais, consequentes de editais federais e das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. O cinema brasileiro numa das suas melhores fases. E por que eu estou falando isso agora? Porque, primeiro, eu não tinha lido, acho que é importante a gente manifestar a opinião, porque agora ela se colocou no lugar de ouvinte, né? E usou um canal interativo para falar como ouvinte. A Vera Mari Damian é uma jornalista consolidada, que tem trabalhos bem importantes e reconhecidos, mas ela vem com uma fala no mês da mulher, na Semana da Mulher, com uma diretora, né, roteirista mulher, e na semana em que Fernanda Torres, né, fez o Brasil todo parar, se emocionar, iluminar. E não é só sobre a Fernanda. Não é só sobre a Fernanda, a atriz. É sobre o Walter Salles. Que bonito ele ir lá, né, levantar o Oscar de melhor filme internacional e homenagear uma mulher, a mulher protagonista do filme, né? Foi. E o Selton Mello, que para mim também deu um show à parte, assim. Eu fiquei faceira como... Eu já sou fã do Selton, de longa data. Mas, assim, eu achei o comportamento dele o tempo inteiro feliz com a alegria do grupo, sabe? Dando protagonismo para uma mulher sem nenhum problema, sabe? Para mim, isso é a essência do conseguir ser masculino, de verdade. Porque é isso que se espera do masculino. Homens de plantão. É isso que nós, mulheres, esperamos do masculino. Que haja festa na alegria feminina. Claro. Porque o inverso acontece. Acontece. Né? Se você, teu marido ganha, sei lá, uma promoção, o que você faz? Um jantar especial, você entra em festa. Se o seu filho conquista alguma coisa, você fica feliz. Se o seu pai, se os homens da sua empresa, você fica feliz. Mas nem sempre essa mesma festa, não é que você não sinta alegria, mas não há manifestação em festa da mesma proporção para uma mulher, né? Exato. Por vezes, às vezes a gente se pega tendo que explicar, né, situações que não seriam necessárias de explicar, né, Beverly? Que era só a festa que precisava e ponto. Isso, vamos se alegrar junto. Eu achei, assim, para mim, o Selton Mello, nessa questão toda aí do filme, né, que o Brasil concorreu ao Oscar, e levou, né, o Oscar de melhor filme internacional, me fez pensar o quão é bacana ter homens que têm esse protagonismo. Não precisa de nada, tá tudo certo, né? De poder ressaltar o feminino
lembrando a delicadeza de uma mulher, né? Claro. Lembrando assim, olha, vamos fazer uma atividade com força física. O homem tem mais força física, né? Então, quando um homem oferece a uma mulher, deixa aqui esse serviço que exige mais força física, eu vou fazer para você. Para mim, todo o esforço que as mulheres fizeram valeu a pena. Tu entende? E não é porque a mulher não pode fazer. Ela talvez pudesse fazer. Mas quando o homem percebe que aquele lugar dele é colocar o masculino no primeiro lugar, né? E ressaltar o feminino, para mim vale mais do que 1000 flores dadas no Dia Internacional da Mulher. Com certeza, Beverly. Com certeza. São detalhes, né? Eu percebo assim, ensino já os meus pequenos. Eu tenho 3 homens em casa, de 3 idades diferentes. E ainda estou educando os 3. E aí, então, a gente tem quando eu chego em casa com as compras, primeira coisa, eu fui fazer as compras, estaciono o carro na garagem, todo mundo vai ajudar a tirar as compras do carro, né? Então, a importância de ensinar pequenos gestos e que fazem a diferença numa relação. Sim, Beverly, porque é sobre a colaboração, é sobre essa gentileza que o homem precisa trabalhar dentro de si. Não é a força, né? Mas é usar da força, claro, quando necessária, que vai ser importante para a mulher, mas com gentileza, né? Através de gentileza. Sim, eu tenho meu sobrinho, Rafael, aliás, um abraço a ele. Eu nunca disse isso para ele, mas vou dizer, pessoalmente. Ele nem deve estar escutando o rádio agora, filho da minha irmã. O Rafael é um rapazinho, né? Tem 24 anos hoje, mas desde sempre, Cris, se a gente vai no mercado e comumente vamos ao mercado juntos, 5 quilos de arroz, não sei o que, pesado. Ele nunca deixa nenhuma mulher, não é a mim, nenhuma mulher carregar o peso. E às vezes ele vai assim, sabe, bufando. Porque como todo jovem não gosta de fazer 2 viagens, né? Claro. Então ele carrega, só falta botar na cabeça aí com aquilo tudo assim, sabe? Ele não faz isso, filha, é demais o peso. Faz 2, deixa que eu te ajudo. Ele não deixa. Não deixa. E eu acho isso assim, isso é ser homem. Isso é saber ser homem, sabe? É saber se colocar num lugar que você... Não um exagero, tá? Não me entenda mal, não é um exagero. Mas é poder ocupar um lugar que é seu e deixar o lugar que é do outro ser ocupado pelo outro. Porque o feminino, ele pede um pouquinho de delicadeza, né? Então, é claro, isso vem de educação, vem de família, vem de ter tido um exemplo, quem sabe, né? Exato. Hoje em dia, eu ouvia muito na minha infância, né? As tarefas de mulher. As tarefas que são de mulher e as tarefas que são de homem. Ok, existe, mas hoje já existe também essa... Né? O homem, ele pode colaborar em tarefas, né? Mas o contrário nem sempre, né? Talvez a mulher não vá conseguir contribuir em tarefas que o homem tem que fazer, que tem que executar. Então, mas eu acho que é importante isso, né? Essa troca e esse entendimento. Por vezes, a gente se pega, às vezes, querendo fazer tudo. Nossa! Querendo ou até, às vezes, tendo que fazer porque não tem alternativa, né? Que eles também tem isso. Parece que a gente precisa dar conta de tudo, fazer tudo, abraçar tudo. E não, a gente não precisa. Tu sabe que ontem ainda eu falava com eles sobre isso. Eles estavam no clube, que o Vini tem atividade, o Guto também, atividade física até tarde. A gente fica, às vezes não, todos os dias até às 9 da noite lá. E quando vai o Samuel pro clube, eu espero, eu vou para casa, faço a janta e espero eles com a janta pronta. Aí depois, quando eu vou pro clube, o Samuel faz isso. Ele espera nós com a janta pronta. E aí ontem eles jantaram e todos se atiraram no sofá. Só que tinha que tirar a mesa, tinha que preparar a mesa do café da manhã, cortar fruta porque é café da manhã, porque a gente sai cedo, e eu já deixo tudo isso encaminhado. E eu falei para eles, eu disse, todo mundo tava no seu momento de lazer. E a mamãe tava aqui gentilmente preparando o jantar. Então, agora eu espero que vocês me ajudem. Pode levantar todo mundo, vamos organizar aqui que amanhã o café tem que estar pronto cedinho. Então, é importante que a gente coordene e oriente-os. E isso, quem faz, Beverly, é a mulher.
E tá aí uma das coisas que eu creio que pode ser uma das alegrias da mulher, que é conseguir pensar em diferentes coisas ao mesmo tempo. Sim, e Eu essa, não sei nem essa como a essa gente habilidade faz. que tu trazes, né? Que quando a gente falava assim, a mulher fala, e aí é atribuído a ela que fala demais, é porque de fato ela fala. Ela fala. Muitos homens, possivelmente, devem pensar também as mesmas coisas, mas, tá, deixa para É. depois. Não, a gente não deixa, a gente fala, né? Então, o ato de poder falar as coisas, organizar, né? E isso é secular, eu acho bem bacana. Sobre a questão de organizar a vida doméstica e dividir as tarefas hoje, tem coisas que, no caminhar da história, Cris, elas faziam sentido, hoje fazem um pouco menos. Por exemplo, essa coisa de que tinham tarefas de mulheres e tarefas de homem, embora nós, mulheres, gostamos que os homens desempenhem tarefas que exigem, por exemplo, força física, né? Levantar um botijão de gás, Ó. subir numa escada e estruturar o corpo para trocar uma lâmpada. A gente pode fazer? A gente pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer Sim. isso. Mas eram tarefas que eram atribuídas aos homens, né? Enquanto as tarefas mais finas que eu quero dizer, coordenação motora fina, por exemplo, pegar uma agulha, colocar ali a linha e costurar. Um homem pode fazer? Certamente pode. Mas eles tinham um porquê, que era o porquê. Porque a mulher tem essa facilidade motora com a coordenação fina e menos força física. Isso é biológico. A gente pode continuar como no passado? Pode continuar levando que todo mundo faz tudo? Pode. Depende das configurações novas, os arranjos novos. Isso vai depender. Né? Isso aí. Então, a gente não pode ficar preso só a B, C, D. A gente, não, né? Não pode. Também concordo com isso. Até porque para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Eu já carreguei o botijão de gás. Sim. Agora eu não carrego mais. Alguém vem carregar aí para mim. Tô 3, né, em casa. Uhum. Então, alguém carrega, faz a gentileza. Mas é lá dentro da minha casa. Uhum. Tem lares que talvez não tem nenhuma figura masculina que a mulher tem que fazer. E tem lares que tem figura masculina e a mulher faz igual. E a mulher faz igual. Tudo certo também. Se ela estiver confortável com isso, né? Se ela estiver feliz com isso, ok, né? Esses dias o Vini estourou o tênis lá, jogando futebol. E quando eu vi, ele tava costurando. Uhum. E daí eu olhei pra ele, eu disse, só dei uma dica, ó filho, se tu fizer isso do outro lado, vai ficar mais bonito. Ah, bom, tá bom assim, mãe. Mas ele costurou. Uhum. Então, ele poderia ter chego em casa, ter pego o tênis e ter dito, ó, mãe, estourou isso aí, preciso de um novo. Sim. Ou, ó, mãe, resolve isso aí pra mim, sabe? Não, ele foi lá e costurou. Então, a gente vai vendo, né, uma nova geração, né, uma nova educação nascendo, né, Beverly? E, claro, acho que a medida certa, o tempero certo para que as coisas deem certo, é justamente isso, é entender não o que é meu, o que é teu, mas o que faz a nossa família feliz, o que faz essa relação feliz, né? De que forma a gente pode se ajudar, ser mais colaborativo aqui ou ali, né? Então, é importante estabelecer isso e falar é importante, né? Sim. Tá certo, concordo contigo. O Gilson, será que o Gilson aqui é o perigoso? Fiquei em dúvida agora. Bom, o Gilson ligou para cá, né, mandando um abraço para nós, de bom dia, né, tá acompanhando o programa. Já tinha falado da Paty, né, falei da Vera, Mari Damian, deixa eu ver quem mais está aqui, a Neuzi também, o José Dalla Rosa, enfim, renovando a amizade aqui no programa. E a Ana Célia, nossa queridona, ela disse o seguinte, olha, oi gurias, para valorizar e agradecer a caminhada como mulheres, estaremos com as empreendedoras da VMake. Fica o convite. Hoje, para mim, ser mulher, mãe e avó e olhar para trás e ver que toda dedicação, cansaço, preocupação, sono atrasado, valeu cada fase. Essa fase de vó foi desafiadora. Estou aprendendo. Observo e ajudo quando pedem. Aí, só alegria. Tudo é aprendizado, né? Ela mandou uma fotinho dela com a netinha, coisa mais fofa. Tudo é aprendizado na vida, né? Tudo é aprendizado. E o mais bacana, certamente a Ana Célia se dá conta disso, né? Mas que nós, mulheres, somos exemplo também para as mulheres, assim como os homens, querendo ou não, gente, são exemplo para os homens que estão vindo aí no futuro. Então, que nós saibamos também, né, de alguma maneira, ser um exemplo bom, né? Um exemplo que traga, digamos assim, bem-estar para as pessoas, que promova a vida, exemplo que promova a vida, né?
Exatamente. Provavelmente, o que acontece, né? Eu cresci, como eu disse, num lar onde ainda existia muito isso. O homem provém, né? O homem já trabalhou o dia todo, chega, coloca a perninha para cima e ele deve ser servido. E o que eu vivo hoje é diferente, porque na minha casa, o meu pai era o único homem. Então, era 3 mulheres servindo. Então, a gente aprendeu a cozinhar muito cedo, a gente aprendeu a organizar as coisas cedo, porque foi assim que a gente foi educado, né? Só que, claro, depois a gente começa a conviver e olhar outras realidades, e aí aconteceu a troca. O inverso aconteceu, né? A gente também passou a ajudar aquele pai, aquele homem, esposo, a também mudar os pensamentos. Devagarinho, foi devagarinho. Mas hoje o nosso pai já tem uma visão diferente também, né? Do que é compartilhar um lar. Claro que não foi sempre assim, mas hoje ele já enxerga diferente. Então, a importância também, né, essa troca, um vai ajudando o outro, né, a se tornar um pouquinho melhor. Aquele contexto, né, no qual muitos brasileiros se formaram, se constituíram como pessoas, que era o contexto em que o pai trabalhava e ele era o provedor financeiro, porque a palavra provedor, ela ficou muito atrelada à questão de prover financeiramente, né? Só que não se olhava a mulher como a provedora emocional daquela família, mas era isso, né? O homem provinha a questão sustentação financeira e a mulher provinha para os filhos aquele equilíbrio emocional, aquele lar, digamos assim, harmônio, pelo menos era o que se pretendia. Claro que a gente sabe que no andar da carroça nem sempre o que se pretende se entrega, né? Sim. Se promete, se entrega, Sim. mas era mais ou menos... E nessa Constituição teve muitas deturpações, que hoje o homem continua não sendo o único provedor financeiro, né? Também a mulher não é a única provedora emocional, tem às vezes relações em que o homem tem mais estrutura emocional do que a mulher, ou uma personalidade, né? Mas ele não é o provedor financeiro. Então começou a ficar tudo confuso, sabe? Tudo um pouco confuso os papéis que as pessoas ocupam, né? Tu sabe, Beverly, que acontece isso. Hoje o homem e a mulher trabalham de igual para igual, né? Em algumas situações desempenhando as mesmas funções. E aí, só que quando chega em casa, a gente ainda tem o terceiro turno, que é esse aí, que é o prover emocionalmente para os filhos, que é ajudar na educação, que é ajudar, por exemplo, fazer tema, né? Essas coisas ainda às vezes são mais designadas às mulheres. Eu já consigo dividir de igual para igual. Eu sou provedora emocional dentro da minha casa, mas o meu marido também. Às vezes, ele está melhor estruturado para isso. Você tem vontade de ir lá e chacoalhar. Mas ele vai lá com calma, resolve. Né? Então, já está de igual para igual. Mas sim, hoje a mulher fala muito, né, desse cansaço, estamos sobrecarregadas. Porque as jornadas, elas são infinitas, né, Beverly? A gente trabalha o dia todo, a gente provê emocionalmente dentro dos nossos empregos também, porque quem tem mais dá pro outro, né? Então, a gente vive esse momento que as pessoas estão com dificuldade emocional de resolver suas questões, e se tu tem um pouquinho mais de cabeça, tu ajuda aquela pessoa que está do teu lado. Então, a gente provê no trabalho, provê em casa, vai para a jornada também de organizar disso, de aquilo, e acomoda isso, acomoda aquilo. Então, se tu não tem ajuda, se tu não tem rede de apoio, realmente não tem como conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Chega uma hora que cansa. A gente, com as atividades lá em casa, era assim... São 3 mochilas por dia, Beverly. Então, é a mochila da escola, a mochila do treino da tarde, a mochila do treino da noite para 2 crianças. Então, cara, né, pensa em tudo que vai na mochila, uma muda de roupa, uma toalha, é a roupa do treino, é um chinelo, é um lanche. Eu não consigo fazer isso sozinha, preciso de ajuda, né? Então, tentei. Uma semana, dei conta tudo sozinha, depois começou, meu Deus, esqueci essa, volta em casa buscar aquela mochila, faz isso. A gente precisa de ajuda. Se a gente desempenha outras funções, e hoje a maioria das mulheres desempenham muitas funções, a gente precisa de ajuda, sim. E essa ajuda, ela vem de quem tu tá compartilhando a vida, né? Sabe que isso me faz pensar sobre uma das agruras, né, do ser mulher, de ser mulher
na atualidade, na minha forma de enxergar, Cris, que tem a ver com o permitir-se, né? A gente vem também, como a gente estava reconhecendo que algumas coisas no comportamento social foram sendo deturpadas, elas tinham um porquê de ser. E no andar da carroça as coisas foram mudando e a gente continuou com alguns conceitos transportados assim, ipsis literis, no que estava acontecendo hoje e não fazia mais sentido. Então a gente foi deturpando. E nessa deturpação toda também, nós muitas vezes, mulheres, fazendo assim uma meia-culpa, temos dificuldade até de aceitar ajuda. Ficamos tanto tempo fazendo tudo sozinhas, calando, consentindo, aceitando, tolerando, que passou a ser um comportamento cultural feminino, típico feminino, de não pedir. E quando alguém nos oferece ajuda, a gente fica até meio assim. Eu vou te confessar, eu às vezes, na minha casa, por exemplo, a minha filha diz, deixa que eu faça. Não precisa, deixa que eu vou fazer, porque eu faço mais rápido, porque eu já tenho, né, uma prática estabelecida, porque às vezes ao fazer ela vai quebrar alguma coisa, vai sujar. Não mais tanto hoje, mas eu fui me dando conta que a gente, mulher, muitas vezes está tão acostumada a fazer que ficou mais fácil fazer sozinha. Uhum. Só que está errado também. Está errado, não errado no sentido errado só para mim. No coletivo, a gente vai formando uma cultura que se perpetua e não é boa para nenhuma mulher. Tu sabe, Beverly, que o meu mais velho tem 13, o mais novo tem 8. E eles já cuidam das louças e camas e organização das roupas há um tempo já, uns 3 anos, assim, que eles já dão conta de fazer as tarefas. E é engraçado porque às vezes eles demoram, viu? Às vezes eu tenho vontade de ir lá e dizer, ai meu Deus, deixa que eu faço. Sim. Mas às vezes em off, eu vou lá e preciso dar sabe, eles arrumaram. Aí eu falava, daí o Samuel disse, amor, você não pode ficar falando. Eu digo, mas eu tenho que dizer que não tá bom. Ele disse, mas eles vão aprender, eles vão ficar bons, é que estão começando. E agora eles estão bons, viu, Beverly? Agora eu não preciso mais ir lá remendar nada. Já estão fazendo tudo direitinho. Mas sabe aquele edredom torto, assim, na cama? Ficou uma ponta mais longa, a outra mais curta. Sim. Aí eu falava, dizia, tem que ficar reto. Mas hoje em dia eles já arrumam certinho. Sim. São 11h47. A Leinha Moraes traz uma coisa mas tão relevante que a gente precisa dar um intervalo e voltar para. Então, Leia, segura, que a gente vai conversar sobre esse ponto que você trouxe aqui hoje no programa, sobre o Dia da Mulher e a relação com os homens, na sequência. Cris, licença um minutinho, a gente vai fazer um intervalo. Já atrasado, 11h48. Nossa, Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h48. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 29 graus. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Há 65 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais.
Participe do piquenique solidário Mão Amiga em benefício à inclusão de crianças na educação infantil. Será no dia 16 de março, das 3 às 6 horas da tarde, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos já estão à venda na sede do projeto, em pontos de vendas parceiros e com voluntários. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h51. Gente, como passou esse programa rápido, hein? Nós estamos aqui, eu, Beverly Rocha, Cristine Pereira, conversando sobre o Dia da Mulher, as alegrias e as agruras do ser mulher, né? A Léa Moraes, ela trouxe um ponto a ser analisado que merece que a gente dê destaque aqui. Ela diz o seguinte aqui, a Léa Moraes, né? A mãe da Thalia. E diz, olha, meninas, não se enganem, nem todos os homens pensam em nos auxiliar, querem tudinho nas mãos. Eu estou conhecendo agora uma pessoa que sim, me auxilia praticamente em tudo. Se fosse para eu fazer tudo, preferia ficar sozinha na companhia de Deus. Ele já entrou sabendo disso, né? E ela diz, olha, eu conheço homens que não sabem nem fazer um ovo, nem na air fry. Ai, Deus. O ponto que ela traz aqui é que, embora o tempo mudou, evoluiu, tem muitos homens que ainda buscam num relacionamento amoroso uma mãe ou uma empregada. E aí volta mais uma vez, acho que nesse dia, né, da mulher, 2025, no mês da mulher, acho que bacana a gente também resgatar o porquê que essas coisas foram sendo, digamos assim, normalizadas na sociedade. São essas deturpações, sabe? Essas deturpações que a gente diz, não, no passado, em algum momento, em alguma época civilizatória, o homem saía para trabalhar, trazia o sustento financeiro, a mulher ficava em casa, cuidava da organização doméstica, dava o suporte emocional, ela era uma provedora emocional e uma gestora da casa. E a gente começou a dar um nome disso que o homem trabalhava e ela não. Não é isso. Os dois trabalhavam, mas os dois ocupavam trabalhos e funções diferentes que tinham a sua remuneração. Uma era em dinheiro e a outra era em saldo emocional. Era uma remuneração que a família toda prosperava. A família toda crescia com as atuações diferentes. E a gente foi dando nomes que nem fazem sentido. Quando que a mulher nunca trabalhou? Não trabalhava de forma remunerada, né? E quando que o homem deixou de ser o provedor financeiro? Quando não precisou mais. A mulher também passou a ter isso e ele passou a dividir. Bacana, né? Que bacana, que bom. Então, as cenas mudaram, mas os papéis precisam ser rearranjados. Claro. Né? Os papéis precisam ser rearranjados. Quando o homem vai num relacionamento buscando aquela mãe daquele contexto que fazia as coisas todas, só que agora ela também trabalha, tá errado. É isso aí. Né? E se o homem tá buscando num relacionamento, Cris, uma empregada, entre aspas, né? Alguém que faça os serviços da casa, com as vantagens de ter sexo. Porque é isso, né? É isso. Dar os nomes aos bois, é isso, né? Eu procuro uma aí. empregada que eu não preciso remunerar e ainda tem a vantagem de ter uma relação sexual. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Se ele tá buscando uma relação em que tenha os benefícios de ser uma empregada, ele tem que deixar isso claro desde o início. E pagar o ônus. E ver se essa mulher tá afim disso também. Claro. Onde que tá o erro? É nisso. É nisso, é isso aí. Abre a relação, diz o que tu quer. Não fica enganando aquele papinho, não, eu vou te ajudar. Assim como tem mulheres que também deturpadamente buscam num relacionamento amoroso, num parceiro, apenas um provedor. O nome disso é prostituição. Não é? É fato. O nome disso é prostituição. Ou então, deixa claro, por que os sugar daddy, sugar mommy ficaram tão em alta? Porque pelo menos nessas relações,
a situação é clara. É clara, exato. Ninguém tá enganando ninguém, né? É isso aí. Eu procuro um provedor, você me banca e é assim que a gente vai viver. Eu acho que tem que alinhar, tem que sentar e conversar, Beverly. O que cada um espera, né, dessa relação? É que, na verdade, as relações, elas deveriam sempre foram, elas nasceram para ser baseadas numa troca de amor. É amor. O amor é uma via de múltiplas rodovias. Exato. Né? O amor é uma coisa que, sim, só ela é divina, ela é sagrada também. E a gente não deveria colocar no lugar do amor, do sagrado, essas coisas que são das relações quase que comerciais, né? Comerciais, exatamente. É importante, eu acho que, primeiro que, quando a gente vai se relacionar, é importante a gente conhecer bem a pessoa que a gente está se relacionando. Claro que não vai conhecer bem, mas dá tempo ao tempo, né, Beverly? Eu escutava esses dias, era um vídeo de rede social qualquer, que a mulher fazia uma reclamação por conta que o pai estava ausente, não pagava pensão ou qualquer coisa assim. E aí a pessoa que estava respondendo a pergunta disse assim, olha, a culpa é sua. Você não escolheu bem o pai. Chega a ser ridículo, né? Na verdade, não, né? Porque a via é o amor, como você falou. E que depois as obrigações, elas deveriam ser cumpridas, né? Então, olha a que ponto que a sociedade chega, né? A que ponto de não saber realmente, meu Deus, qual que é o papel de cada um dentro de uma relação, né? Certamente. E quando a gente fala que até ela escreveu mais, né? Eu conheço homens, tá? Do ovo, eu já falei, e já falo logo, né? Se você quer uma mãe, fica com a tua. Longe de mim, ou tu soma ou some. Comigo é assim, vai ou racha, tampa na caixa, né? Isso aí. Mas neste caso aqui também, volto mais uma vez a reforçar, né? A gente está falando não necessariamente do masculino e do feminino, estamos falando aqui de relações amorosas deturpadas. Porque, Cris, raciocina comigo. Se tu estás numa relação amorosa, em que há amor, há desejo, há afeto, há parceria, e um dos pares ganha financeiramente mais do que o outro, e esse que ganha mais paga mais as contas, dá um presente maior, de um valor maior, que vai melhorar a condição dos dois, que vai melhorar a relação. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, porque o cerne está certo. O cerne é amor. Isso aí. Há interesse, há parceria. O errado é o contrário, né? Tem o elo que une, né? Isso. Que é o mais forte, que o casal tá junto, tá firme ali. Às vezes a gente fica discutindo quem devia dar mais, menos, quem devia fazer mais, lavar mais louça, menos. Não é sobre isso. Não é sobre quem lava mais louça ou menos louça. Quem ganha mais, quem paga mais. Não é sobre isso. É sobre se realmente estamos vivendo uma relação com amor e que seja partilhada, né? Exatamente. Que não seja platônico também, né? Porque senão daí vira... Tipo, colega de quarto, né? Vamos dividir tudo de igual para igual. Comensal, né? Um comensal. Eu te pago por mês para... Não é isso, né? Isso aí, exatamente. Não é isso, não, né? Não é. Cris, falamos e acabamos que essa questão do feminino, ela mais uma vez volta, né? Eu só queria deixar bem claro que falamos para deixar claro que para as mulheres, de uma forma geral, essas coisas todas que muitas vezes são atreladas a bandeiras do feminino, do feminismo, elas são bandeiras que, na minha singela opinião, elas tiveram já pessoas que lutaram. Agora está na hora de a gente começar a colher louros, né? É isso aí. Também concordo, Beverly. Né? Porque muitas bandeiras foram levantadas, mas é aquilo que a gente falava mais cedo ainda no programa. Mas nem tudo ainda é colocado em prática, né? Como de fato deveria ser colocado. Apesar de tantas batalhas, tantas lutas, de tudo que já foi conquistado, certamente... ainda uns pontos de melhoria não faria mal a ninguém. Não. Leves, digamos assim, melhorias. Acho que a palavra são melhorias. Cris, no Dia da Mulher, ou na Semana da Mulher, o que você gostaria de deixar, então, agora, em especial, como recado final deste programa, para as mulheres e também para os homens, de uma forma geral, que ficam... O que eu faço no Dia da Mulher, né? Beverly, eu refleti bastante e a gente está nesse momento, a nossa empresa também cheia de mulheres. Sou muito privilegiada porque
consigo hoje trabalhar ao lado de grandes mulheres, então isso me deixa muito feliz. Não tenho experiência de trabalhar num ambiente muito masculino, então eu quase que não tenho nem espaço de fala, de abrir qualquer reclamatório aqui. Mas, Beverly, eu acho que o que fica é esse olhar para dentro de si, e não olhar para dentro de si somente, mas também para quem está ao teu redor. A gente está com uma campanha na empresa que fala sobre, né, a gente valorizar a mulher que a gente é, mas aquilo que a gente ainda vai se tornar, mas com a ajuda daqueles que te cercam. Então, quais foram as mulheres que te trouxeram até aqui, que te ajudaram? Né? É tão bonito quando a gente consegue enxergar. No outro programa a gente falou sobre a gratidão, né? E eu acho que é sobre isso, é sobre a gratidão da nossa caminhada, daquelas que já nos ajudaram a chegar até aqui, né? E daquelas que ainda vão nos ajudar. Então, num ambiente tão competitivo, qual muitas vezes a gente se coloca contra, que a gente possa se dar as mãos de fato, né? E olhar uma ou outra e agradecer a jornada de cada uma. Porque sem a jornada daquela, certamente não estaríamos aqui. E quando a gente começa a olhar para trás, dentro da nossa casa, quem foi a minha avó, quem foi minha bisavó, a minha tataravó, a gente consegue entender o quanto a gente já prosperou, o quanto a gente já caminhou para frente. Então, que a gente possa olhar com mais carinho e empatia para as mulheres que estão ao nosso redor, sabendo que nós também abriremos portas e deixaremos algo para que outras trilhem. Então, o que a gente está deixando? Para que o outro possa contar a nossa história. O que de fato nós estamos deixando marcado na história para as próximas mulheres que virão. Perfeito, maravilhoso. Eu, de minha feita, também quero só deixar um recadinho que me parece assim, pertinente com o que nós estamos falando, né? No Dia da Mulher, no mês da mulher, na Semana da Mulher, ou mesmo no Dia Internacional, quem estiver escutando, independente do sexo, homens ou mulheres, que a gente consiga dar, né, força, um empurrãozinho, alguma mulher que já está fazendo alguma coisa legal. Se você vê a vizinha, muitas vezes, quantas vezes eu vi vizinhas muito cedo da manhã carregando o filho no colo, uma sacola na outra, para pegar o ônibus, naquela semana, aquele mês que você lembrou, pode ser agora, pode ser em outro momento, você puder, quem sabe, dar uma carona para ela, sabe? Facilitar alguma coisa para ela, ajudar a carregar uma compra. Alguma mulher empreendedora, se você puder comprar alguma coisa que ela produz, que você queira, não por favor, que você que já estava pensando, né? Eu penso em comprar uma calcinha, né? Procure mulheres que estejam fazendo isso, vá lá e compre desta mulher, dá uma forcinha. E isso vale para os homens também, sabe? Valorize uma outra mulher que já está fazendo alguma coisa, porque isso sim é reconhecer a força do feminino, né? É, com certeza. Bacana, né? Bacana. Obrigada, viu, Cris? Obrigada. Beijo pra você. Beijo. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Esse é o Tá na Pauta de hoje, sobre o Dia da